Direito ao Ponto está de volta, depois de um recesso junino que virou férias. Estamos de volta com novidades. O Direito ao Ponto agora está na praça e eu convido você a vir para a praça para encontrar com a gente, participar do Direito ao Ponto. A gente vai avisar nas redes sociais, no Instagram do Direito ao Ponto, os dias que a gente vai estar na praça, para que você possa ir lá e conversar e participar também das nossas lives. E o tema de hoje, gente, é apropriação indébita. Um nome esquisito, mas vocês vão entender direitinho, porque eu estou aqui com o doutor, que é criminalista, inclusive amigo de um irmão meu, Emanuel Vinícius. Um abraço, Emanuel. Saudades de você. E eu quero dar boa noite ao doutor Alisson Vinícius, seja bem-vindo. Ele também é membro da Comissão de Direito Penal e Processo Penal da OAB e da Advocacia Jovem. Doutor, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Eu espero que seja bastante proveitoso para todos. Vai ser sim, gente. E vamos começar com a pergunta clássica, né? Para a gente entender melhor o que é apropriação indébita, doutor. Que crime é esse? A apropriação indébita é um crime contra o patrimônio. É o ato de apropriar-se de uma coisa alheia, móvel, de que se tinha posse ou detenção. Primeiro, o agente ele recebeu a coisa sem intenção de se apropriar dela. Mas, no segundo momento, ele decidiu praticar atos que são privativos do proprietário. Ele decidiu ou vender, ou alugar, ou então se recusou simplesmente a devolver para o verdadeiro proprietário. Então, vamos imaginar um exemplo, doutor. Um aluno que pega emprestado um livro da biblioteca da faculdade. E aí ele lê o livro, ele gosta tanto do livro que ele decide ficar com o livro. Mas aí ele abusa o livro e diz, não, agora eu vou vender, vou ganhar um dinheiro com esse livro. Isso se caracteriza a apropriação indébita, doutor? Sim, é um exemplo clássico de apropriação indébita. Como também um caso de motorista que recebe um carro para justamente trabalhar e ele decide simplesmente fugir com esse carro, ou ele decide vender ou alugar para outra pessoa para receber um lucro, né? São casos assim que são mais comuns do que a gente imagina. Olha aí, gente, é mais comum do que a gente imagina, é um nome esquisito, né? Apropriação indébita, mas quando o doutor explica, a gente já vê que é algo simples, né? Fácil de compreender. Doutor, em que momento se consuma a apropriação indébita? Se consuma quando o agente transforma a intenção que ele tinha antes. Ele tinha uma intenção de ter somente a posse ou detenção, mas ele começa a praticar atos que são privativos de um proprietário. Ele transforma a intenção que ele tinha antes, ele começa a praticar atos privativos de um proprietário realmente. Ele começa a querer, como eu falei, querer vender, começa a querer alugar para outra pessoa, uma coisa que não é dele, ou ele simplesmente ele se recusa a devolver quando o proprietário ele pede. Solicita. Então ele cai em tentação, né? Sim, ele ouve aquele canto da serpente e a posse não é o bastante, né? A detenção não é o bastante, então eu vou decidir ficar com uma coisa aqui, não é meu. E começa uma coisa que a gente observa, não é só agir como dono, mas se sente um dono, né? Sim. Ele é justamente o tal crime, né? Ele não é o dono e ele quer praticar os atos que estão de dono. Aí justamente é o crime, né? Ele não conseguiu obter aquilo ali. Ele obteve licitamente, a vítima ela passou para ele voluntariamente, não foi enganado nem nada, mas quando ele transforma em coisa que não foi combinado, né, com o verdadeiro proprietário, e ele se torna um proprietário, aí sim, Torna o proprietário de modo ilícito, né? Alugou o carro, não quer devolver e começa a agir como dono, ele que começa a alugar o carro, então aí a gente vê esse comportamento de dono. Eu vou pedir à produção para pôr na tela a letra da lei. É o artigo 68A do Código Penal, é isso, doutor, isso. que prescreve esse crime. Vamos dar uma olhada.
Isso aí é o que o doutor acabou de explicar, apropriação de coisa alheia, um móvel de que tenha posse ou detenção, e aí tá a pena, né, doutor? Reclusão. Reclusão de 1 a 4 anos e multa. No Exatamente. caso, doutor, tem algum benefício para um réu que é primário, alguém que nunca teve a ficha suja, é o primeiro crime, tem algum benefício para essa pessoa? Existe a figura da apropriação privilegiada, né? Pelo nome privilégio, mas não é privilégio nenhum, não deixa de ser o crime, né? E vai ter direito a uma redução de pena, continua sendo crime, mas se ele for primária, ou se a coisa for de pequeno valor, o juiz pode reduzir tanto de 1/3 a 2/3 da pena, de 1 a 4 anos, ou então simplesmente aplicar uma multa. Então, se for primário, ou se a coisa for de pequeno valor, ele pode simplesmente receber uma multa com pena. Entendi. No É a caso, figura da apropriação privilegiada. privilegiada. E se reparar o dano? Reparar o dano, devolver o bem, né, que foi tomado ali indevidamente. Tem também algum benefício? Existe a figura do arrependimento posterior. Se ele devolver a coisa que é alheia, né, móvel, ou ressarcir o dano antes da denúncia, ele tem direito a uma diminuição de pena de 1/3 a 2/3. Mas desde que seja antes da denúncia. Entendi. Aí tem o direito a esse diminuição da pena. E se existe algum aumento de pena? A lei prevê, né, em algum caso específico, um aumento de pena? Sim, existem 3 hipóteses. Quando se trata do depósito necessário, nos casos de calamidades, e na outra hipótese, a segunda hipótese, em razão da qualidade especial do agente, da qualidade pessoal dele para aquele caso, quando o juiz ele nomeia um particular para ser um depositário. Nos casos, por exemplo, quando ele está sendo tutor de alguém, curador, inventariante no inventário, então ele está sendo nomeado pelo juiz para ser o depositário naquele caso, tem uma responsabilidade a mais. Também tem casos quando, em razão do cargo, da profissão, ele decide praticar esse crime. São situações que demonstram assim, uma maior responsabilidade do agente. Não é uma pessoa comum, são casos que têm uma maior responsabilidade e, por isso, a pena é aumentada de 1/3. Tinha a responsabilidade de zelar, mas vai lá e se apropria indevidamente. Exatamente. Então, existe uma pena mais dura, vamos dizer assim, Exatamente. para essas pessoas que praticam apropriação indébita nessas circunstâncias. A gente vai às ruas, né? Como eu falei para vocês no início, o Direito ao Ponto está na praça agora, para ouvir o que as pessoas têm a dizer a respeito da apropriação indébita, se elas conhecem, se ouviram falar, se já foram vítimas. E eu vou pedir à produção para soltar o vídeo para a gente acompanhar. O senhor sabe o que é apropriação indébita? Mais ou menos. O senhor conseguiria dizer para mim o que é apropriação indébita? É grilagem de terra, pegar aquilo que não te pertence e se aproveitar o que é do outro, né? O senhor já foi vítima alguma vez de uma apropriação indébita? Olha, já, mas não faço questão de ir atrás porque eu tudo entrego na lei do retorno. Você sabe o que é apropriação indébita? Sei o que é apropriação indébita. Você saberia me explicar? Sim, é quando uma pessoa se apropria de outra coisa que é cedida de boa fé. Aí ela se apropria desse bem e não devolve, faz disso um bem seu, toma posse desse bem. Você já foi vítima de alguma apropriação indébita ou conhece alguém que já foi? Eu não fui vítima, mas meu pai já foi vítima. Por exemplo, ele tem um caminhão, ele já levou o veículo dele na oficina, o rapaz tirou as peças e nisso ficou com essas peças e quando colocou lá, ele colocou outra de uma qualidade mais inferior e ele percebeu, quando ele voltou estava a peça novinha lá, certo? Aí, mas só que eles negociaram e botou de volta, ficou tudo certo, né? Como ele percebeu. O senhor sabe o que é apropriação indébita? Não. O senhor nunca ouviu falar? Não. O senhor sabia que isso é um crime, inclusive muito praticado pelos brasileiros? Pode ser, né?
Pode. O senhor já ouviu falar em apropriação indébita? Sim, já. O senhor conseguiria me explicar? Ou o senhor entende, mas não consegue explicar? Mais ou menos. Por exemplo, você tem um carro, leva no mecânico, manda botar uma peça original, ou seja, você compra uma peça original, ele vai e repõe a peça dele, uma similar, uma importada, por exemplo. E aí você começa a rodar com o seu carro e com o tempo danifica a peça. Você vai aonde? Onde você fez o serviço, porque você comprou uma peça original. Colocou no seu carro, deu defeito, não existe. Pelo menos uma peça, avalia da peça de carro. Por exemplo, o amortecedor, em média de 1 ano, 2 anos, depende da quilometragem que você roda. Entendeu? Aí vem ponteira, pivô, essas coisas assim, em base de 1 ano. Aí se o elemento lá trocou por uma peça paralela, vai dar o quê? 6 meses, 4 meses, e aí você fica no prejuízo. O senhor já foi vítima de apropriação indébita? Ou conhece alguém que já foi? Não, ainda não, graças a Deus não, porque eu tenho um pouco conhecimento sobre isso aí, ainda não. Mas já ouvi falar, algum colega meu já aconteceu sim, isso aí. E rola muito isso aí, tem. Doutor, qual a diferença desse crime para o furto? Olha aí, né? Uma espectadora fez uma pergunta bastante interessante, né? Porque realmente quando a gente escuta falar de apropriação indébita, como o senhor explicou, a primeira impressão que a gente tem é de que é um furto, né? Um roubo, enfim. Sim. Qual seria a diferença, doutor? A semelhança é que os dois são crimes contra o patrimônio, né? Mas a grande diferença está na intenção do agente. Então, na apropriação indébita, o agente, ele, desde o começo, ele não queria se apropriar do bem. Ele não queria. Nesse primeiro momento, ele não queria se apropriar do bem. No segundo momento, que ele decidiu se apropriar da peça. Já no furto, desde o começo, ele já queria se apropriar desse bem. Mas a diferença dos outros crimes, né? Ele não se utilizou de fraude para enganar. A diferença para o estelionato. Ele simplesmente recebeu a vítima, entregou voluntariamente, mas ele já recebeu com a intenção de se apropriar. Já existia a malícia, né? Sim, já A existia na intenção. intenção dele o dolo de se apropriar daquela coisa. E no caso seria estelionato, né? Aí o do furto. Aí Ah. no estelionato é quando ele, além de já ter a intenção de se apropriar, ele induz a vítima a ele. Ele utiliza da fraude. Entendeu? Entendi. Aí, essa é a grande diferença tanto da apropriação indébita também para o roubo, por exemplo. No roubo, ele recebe o bem, mas por meio de violência grave. No estelionato, ele recebe o bem com a fraude. O furto, ele já tem a intenção de subtrair o bem, mas ele não utiliza nada. E na apropriação indébita, ele não tem a intenção de se apropriar. E o dono do bem passa de boa fé, né, Exatamente, para voluntariamente. o agente. aquele Existe que a vai boa fé até mesmo do agente, né? Ele Isso. está recebendo de boa fé. também, naquele primeiro momento. Isso, no primeiro momento. Só no segundo momento que ele realmente muda a intenção. Ele muda a intenção. Quais os tipos de apropriação indébita, doutor? Existe aquela primeira, a que eu expliquei no começo, né? A Uhum. apropriação indébita comum, que é simplesmente apropriar-se de uma coisa alheia móvel que se tem da atenção ou posse. Existe a apropriação privilegiada, quando o agente ele é primário e a coisa foi de pequeno valor e ele recebe a redução de pena. Existe também a apropriação previdenciária, que é o caso do agente que tem o dever legal de repassar as contribuições recolhidas dos contribuintes para a Previdência Social e ele simplesmente deixa de repassar. Não há necessidade que ele se aproprie desses valores, ele simplesmente deixa de repassar no prazo ou na forma legal. No Essa caso, é a apropriação previdenciária. previdenciária. No caso, é o patrão que recolhe do salário do trabalhador, né, o valor ali correspondente que é para ser entregue à Previdência, mas ele não entrega. E eu tenho certeza que isso é bem comum na prática.
esse crime, né? Muitas vezes simplesmente as pessoas não só pegam na malha fina, né? Mas muitas vezes até por ignorância, né? As pessoas não repassam para a Previdência e às vezes cometem um crime desse. Uhum. Além desse, existe a apropriação à vida por erro, por caso fortuito, ou por força da natureza, apropriação de tesouro e a apropriação de coisa achada. É muita apropriação indébita. Aí a gente vai por Sim. partes, né? Eu vou pedir o doutor para explicar para a gente, por Sim, exemplo, um exemplo, né, da apropriação indébita à vida de erro. Que seria isso? De erro, foi até ressaltando o rapaz lá que estava sendo entrevistado, né? Ele acertou tudo, só errou na escolha do time. Ei, Eu João. falei, Um abraço para João Pedro, gente, é estudante de Direito lá, cursa junto comigo, porque estava com a camisa do Flamengo, e de acordo com o doutor aqui, ele errou a camisa. eu falei do Flamengo porque foi até o caso que aconteceu esse ano. O Flamengo, dá exemplo da apropriação da vida por ele, né? O Flamengo ia repassar o valor de 2 milhões para o jogador João Gomes. Eu não sei por qual motivo, e ele errou. O Flamengo repassou esse valor de 2 milhões para outro jogador, mas um jogador de basquete do Flamengo. Então, essa pessoa recebeu 2 milhões assim do lado na conta bancária dela. Se ele não devolvesse esse valor, né, pro Flamengo, ele estaria cometendo essa apropriação da vida por erro. Aí foi o erro sobre a pessoa. Pode ser o erro sobre o objeto, pode ser o erro sobre a obrigação, né? Sobre o objeto, por exemplo, quando você vai encomendar um anel, pede que ele seja folheado a ouro. E você recebe um anel feito de ouro, totalmente feito de ouro. Há uma discrepância de valor, né? Você pagou por um mais barato e recebeu um mais caro. Exatamente. Ah, eu não vou devolver esse anel aqui, não. Deus me livre. Depois que eles descobrem, eles vão cobrar e você não quer. Você não quer pagar a diferença, também não quer devolver. Você está cometendo aí uma apropriação à vida por erro, né? O erro sobre o objeto. No caso, doutor, é muito comum quando a transportadora ou Correios faz uma entrega, né? Sim. Erra, né? E aí a pessoa recebe aquele pacote. Por exemplo, Tício recebeu um pacote em casa, um senhor de idade. Ele achava que era a compra do filho que ele fez na internet, só que não era. E aí o filho de Tício, quando chega aqui, olha o pacote, ele fica curioso, abre, gosta do conteúdo e fica com aquele conteúdo para ele. Encaixa na apropriação indébita à vida de erro? Encaixa sim. Um caso semelhante aconteceu justamente comigo, né? Uma pessoa recebeu uma encomenda que era para mim, a transportadora errou a rua, entregou no mesmo número, só que em outra rua. O seu de idade que recebeu a encomenda, só que a sorte é que na encomenda tinha o meu número. Aí a filha do senhor foi, viu, me ligou e eu fui lá pegar a encomenda. Então, ela não cometeu, né? Porque ela percebeu o erro e devolveu. Se ela tivesse praticado um ato, né? Uhum. E se recusar a devolver, né? Como se fosse dona. Aí ela estaria cometendo uma apropriação. Entendi. Agora imagine uma apropriação indébita por força da natureza. Como seria isso, doutor? Forças da natureza são aquela força física justamente praticada pela natureza, né? Digamos que, imagine por um enchente, né? Uhum. Como já aconteceu, infelizmente, na Bahia, recentemente. Sim. Por algum motivo, chega uma mala na sua casa cheia de joias. Dentro dessa mala, por algum motivo, tem lá o endereço do verdadeiro proprietário. Chegou na sua casa por uma força da natureza. Trazida pelas águas da enchente. E você decidiu não devolver. Você poderia devolver, mas aí você praticou um ato proprietário recusando-se a devolver essa coisa que não era sua. Entendi. E aquela história do achado não é roubado. Eu acho, desconfio que tem alguma relação com a apropriação indébita. Tem ou não tem, doutor? Tem sim. A apropriação de coisa achada não é o tipo penal. Ela é um dito comum, né, de falar que achado não é roubado, mas não vão por aí, porque nem tudo que você acha
você pode ficar com você. Porque existem coisas que, por estarem tão desgastadas, que elas deixam de ser alheia, né? Você percebe que muitas vezes a gente tem uma coisa que está ali já desgastada, você simplesmente abandona, vai que alguém queira, né? Você bota assim um sapato na beira da rua. Quem nunca viu naquele sapato, você deixa na beira da rua e alguém pega que pode usar melhor. Agora, às vezes você perde uma coisa que um celular, por exemplo. Existe esse crime, que é o apropriar-se de coisa achada. Quando você acha uma coisa e não devolve para o verdadeiro dono, ou se você não sabe quem é o dono, você tem que devolver para as autoridades. E a lei ainda dá um prazo de 15 dias para você fazer tudo isso. Se você não fizer, você vai estar cometendo esse crime. A apropriação indébita por coisa achada, gente. O prazo é de 15 dias. Aí vamos imaginar que no 16º dia a pessoa se arrepende e aí quer devolver. Já cometeu o crime, já foi. Sim. Existe, às vezes, uma flexibilização. Se o agente ele buscou, por exemplo, nos 15 dias, ele fez de tudo para encontrar o dono. Ah, entendi. Uma coisa é se ele simplesmente não fez nada. Agora, ele buscou, pesquisou, saiu de rua, enfim, buscou as autoridades, alguns testemunhos que podem ter deixado o lixo cair. Enfim. Um exemplo desse caso de apropriação de coisa achada aconteceu justamente com minha mãe, né? Eu não lembro quando foi, mas ela perdeu o celular. Eu não lembro direito se a pessoa cobrou alguma recompensa ou se minha mãe quis dar uma recompensa. Eu sei que se a pessoa achou, né, o celular, se ela se recusasse a dar o celular para minha mãe, né, ela poderia cometer isso. Se ela achasse o celular e simplesmente quisesse se apropriar daquele. Vamos dar uma olhadinha, vamos ver o que as pessoas pensam a respeito desse dito popular, né, antigo, que o achado não é roubado. Vamos ver se elas estão por dentro aí do que o ordenamento jurídico disciplina, como o doutor acabou de explicar. Aquela velha frase que a gente escuta por aí, o achado não é roubado, o senhor concorda com isso? Não, porque se você achou, aquela coisa pertence a alguém, né? Então, acho que primeiro você deve tentar devolver. E fica ali guardado um prazo de validade. Se não aparecer o dono, aí você pode usufruir daquilo que você achou, né? Mas se aparecer o dono, é com a obrigação de devolver, porque não te pertence. É a mesma coisa da apropriação indébita, né? E aquela velha frase, o achado não é roubado, procede? Não procede, né? Porque a obrigação que a gente tem de tudo aquilo que a gente achar, a gente procurar o seu dono. A não ser que for alguma coisa que foi descartado, o dono não se manifesta, não se tem interesse. Mas tanto no Código Penal como no Código Civil, disciplina que a gente deve devolver aquilo que foi encontrado, procurar as autoridades, entregar à polícia. E também o Código Civil também disciplina que aquilo que a gente achou, uma coisa perdida, gera uma recompensazinha, certo? O dono tem que pagar uma certa recompensa para quem achou. Muito bom. E aquela velha frase, achado não é roubado. O senhor concorda com essa frase? Concordo, né? Por que o senhor concorda? A pessoa achou alguma coisa, né? Às vezes ninguém sabe, né? Mas o certo mesmo é devolver, né? O certo é devolver, fazer essa compaixão, devolver aquele objeto àquela pessoa. É isso daí, o que eu tenho para dizer é isso. Mas se não achou o dono, pode ficar. Você acha que pode ficar? Acho, mas não é muito bom, né? Porque a gente precisa do objeto da pessoa, né? É isso daí, tem que fazer isso. Frase, achado não é roubado. O senhor concorda com ela? Se sim, por quê? Se não, por que não? Bom, achado não é roubado. Tem essa questão. Se eu achei aqui um produto, um celular, uma carteira, e estou vendo aqui o dono do produto, aí você está tirando, você está lesando, não pode. Eu não faço isso, eu mesmo, e também aconselho ninguém a fazer isso, porque achado não é roubado. Mas se você vê o dono, isso aí você está tirando do proprietário, não pode sair, isso não existe. Agora, se você achou, não procurou o dono, não achou, não ficou, aí você vai do produto, porque se for um produto que tiver, por exemplo, a carteira, tem identidade celular, você pode se correr atrás e entregar para o dono.
Aí o dono pode ser ressarcido aí o cara não vai perder pro seu produto. Entendeu? Se você achar e não devolver, você está praticando a apropriação indébita, né? O doutor acabou de explicar que mesmo que você não encontre um dono, você pode entregar às autoridades, como o rapaz lá com a camisa do Flamengo, que é João Pedro, falou. Né? É isso, né, doutor? Isso mesmo. E essa importância do programa. E realmente são ditos conosco que se proliferam por aí, muitas vezes são realmente errados, pode causar problemas reais para a população. Cometer um crime sem saber que está cometendo, mas ainda que cometa um crime sem conhecer a lei, não vai isentar a pessoa da pena. Não é isso, Porque doutor? existem os erros que são perdoáveis e os erros que são imperdoáveis, né? Exatamente. Doutor, como provar uma apropriação indébita? Como todo crime, assim, depende do caso concreto. Algumas apropriações vão depender de testemunhas, outras de imagens, gravações, como também provas documentais, algum contrato que foi determinado entre as partes. Vai depender do caso concreto, porque na letra da lei é muito simples, né? Tem a letra lá certinha, mas na vida real os casos são bem Mais complexos. Só uma dúvida, no primeiro vídeo, o rapaz falou que conhecia mais ou menos a apropriação indébita, ele falou que a apropriação indébita era grilagem. Procede, doutor? Não procede. Ele falou sobre a apropriação de coisa imóvel. Nesse caso, a apropriação indébita, ela direciona para as coisas móveis. Se for coisa imóvel, nesse caso, se trata de algum esbulho possessório, de uma invasão. Agora, a apropriação indébita, não. A apropriação indébita é só para coisas móveis. Seja um livro, seja um carro, seja um boi, enfim, seja uma joia. Algo que possa ser movido, levado, trazido para lá, para cá. Isso. Ótimo. E para a gente finalizar, eu esqueci de pedir a vocês para curtir, dar o seu legal, tá? Se inscreve no canal, compartilha para os seus amigos, para os seus grupos, nos grupos que você participa do WhatsApp, para que essa informação chegue a mais pessoas. E o que fazer em caso de apropriação indébita? A vítima, como ela deve proceder? A vítima ela tem que ir à delegacia para registrar o boletim de ocorrência, para que a polícia ela possa apurar, investigar o crime, se ocorreu o mesmo crime, se reunir elementos ali, conclui o inquérito, os encaminhamentos de inquérito para o Ministério Público, o Ministério Público analisa se há justa causa realmente para oferecer uma denúncia. Se não há possibilidade do agente devolver o bem ou ressarcir, se devolver o bem, a vítima ela pode entrar com uma ação civil para pedir a indenização por danos materiais, morais. Para isso é indispensável a presença do advogado, né? É ele que vai propor essa ação e acompanhar a vítima nesse processo civil. Uhum. Pois é, gente, que aula, né? Como é bom a gente aprender. E aí, como a gente falou aqui, é bom conhecer o nosso direito para que a gente não, sendo lesado, a gente saiba como agir, e também para que a gente não pratique um crime sem saber que está praticando, né? Porque a gente vai ser punido, né? Ainda assim. Teve uma falha técnica aqui, mas já foi resolvida. E eu quero agradecer ao doutor Alisson Vinícius mais uma vez pela presença e dizer que ele vai voltar, viu, gente? Vai voltar mais vezes, foi muito bom. Obrigada, doutor. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui. E eu espero que venham muitas oportunidades. Gente, fiquem com Deus e até o próximo Direito ao Ponto.